No planeta Vegeta, algum tempo depois de Rei Kooja os dominar, o Rei Vegeta estava sentado em seu trono, degustando uma taça de... Ele estava se sentindo muito humilhado por acabar se tornando o subordinado de um miserável como Kooja. Nesse momento, um Saiyajin muito ferido entra em sua sala desesperadamente, murmurando algo sobre um Bio-Android e morre logo em seguida. Mas que droga é essa? Quem o deixou entrar? O rei perguntou irritado. Me perdoe, majestade, eu não pude contê-lo. Um outro Saiyajin disse. Ele chegou desesperado, murmurando algo sobre um Bio-Android no planeta Duroid. Bio-Android? O rei perguntou curioso. Foi isso que o matou? Sim, porém ele é um Saiyajin de classe baixa. O Saiyajin guarda respondeu. E segundo o relatório do soldado Bardock, esse Bio-Android tinha cerca de 2000 de poder de luta. Mas já foi morto por esse mesmo soldado. Os Saiyajins restantes estão terminando de exterminar os Duroijins, e em breve o planeta será dominado. Os Duroijins que criaram esse Bio-Android, não é? O rei pensou. Capitão da guarda, Sargento Toei. Mande ordens a esse soldado Bardock. Diga para ele capturar vivo o cientista criador desse Bio-Android. Se ele conseguir, será promovido a Saiyajin de classe alta. O Saiyajin, chamado Toei, confirma e imediatamente vai cumprir suas ordens, enquanto algumas Saiyajins empregadas removem o cadáver do Salão Real. O rei leva a taça de vinho à boca e sorri. Ao futuro dos Saiyajins. Ele murmura e bebe seu vinho. Como havia sido ordenado, Bardock trouxe o criador do tal Bio-Android com vida e recebeu sua tão sonhada promoção. O rei obrigou esse cientista a cooperar com sua raça e em troca devolveria seu planeta quando Cold fosse morto por um Bio-Android Saiyajin. Enquanto isso acontecia, Bardock, ao chegar em casa, conta a sua esposa o ocorrido e eles comemoram tentando ter mais um filho, se é que me entende. Para a produção do Bio-Android perfeito, era necessário um óvulo que já estivesse gerando um Saiyajin, para que então fosse usado o material genético do rei, assim nasceria um feto com 2 vezes mais energia e potencial que o comum. Bom, pelo menos esse era o cálculo do cientista ao fazer o tal Bio-Android da raça dele. Contudo, com os Saiyajins esse número era incalculável devido à sua natureza guerreira. Sob as ordens do rei, foram selecionadas diversas Saiyajins que tiveram gravidez confirmadas na última semana. Entre elas, Ginny e Seripa foram convocadas também. Bardock se sentiu extremamente ofendido com essa ideia do rei. Mesmo que o processo da criação desse Bio-Android não envolvesse um ato sexual, ele não queria que seu filho fosse tirado dele. Ele pretendia causar uma confusão no palácio, porém Ginny o tranquilizou. Olha, não vai adiantar nada tentar ir contra a majestade. Ginny o alertou. Você só vai perder a vida à toa. Mas ele quer tirar o nosso filho da gente para um projeto que ele nem ao menos sabe se irá dar certo. Bardock disse furioso. E tendo a genética dele no meu filho... Bem, ele não vai deixar de ser seu filho por isso, Ginny disse. Nós que o fizemos. Naquela cama ali atrás. Ela parou um tempo e suspirou. Também não estou nada feliz com essa notícia, mas se você tentar algo vai ser morto e... Eu não posso te perder. Ela parecia a ponto de chorar. Eu não quero que o Raditz e a nossa criança cresçam sem um pai para ensiná-los a lutar. Ela continuou. Tenho certeza que como foi você que impossibilitou essa chance de derrotarmos o Cold, o Rei Vegeta vai permitir que nosso filho fique conosco até que tenha idade para lutar. Bardock ainda odiava a ideia, mas a Ginny tinha razão. Se ele morresse, nada mudaria. Algumas semanas depois, somente 2 óvulos fecundaram corretamente, enquanto o resto havia morrido com as tentativas. Para o desgosto do rei, nenhum desses óvulos eram o de sua esposa, mas sim de 2 Saiyajins de classe baixa. Um deles era da Ginny, a Saiyajin esposa do Bardock, que exigiu o direito de criar seu filho caso ele sobrevivesse. E o rei concordou com isso, pensando que seu filho primogênito teria êxito. O outro óvulo era de Seripa, uma Saiyajin subordinada de Bardock. Ela teve uma relação meio que secreta com Paragus, e ninguém sabia disso além do rei. Depois que os bebês começaram a se desenvolver, os cientistas perceberam que o óvulo de Ginny havia se dividido em 2 e gerado gêmeos, o que deixou o Rei Vegeta mais tranquilo. Através das previsões dos cientistas sobre os Bio-Androids, descobriram o que tem mais potencial de poder de luta e o rei decidiu que esse seria o seu filho, enquanto o segundo, que foi dito como débil e meio ignorante, apesar do poder dele ser apenas 10% menor que o dos outros, foi entregue a Ginny como seu filho. Os 3 Saiyajins gerados através de fusão genética foram nomeados pelo próprio rei, assim que seus gêneros foram definidos. Aquele que Vegeta escolheu para ser seu filho se chamaria Godita. Aquele que Ginny criaria junto de Bardock seria Vegeta. E por fim, a menina Saiyajin de Seripa,
que seria treinada desde a infância pelos soldados de elite, se chamaria Kefla. 3 anos mais tarde, Frieza descobriu o plano do Rei Vegeta e decidiu exterminar a raça dos Saiyajins. Porém, antes disso, ele se certificou que Gogeta, o príncipe dos Saiyajins, estivesse bem longe do planeta. Dos 3 Bio-androides, Gogeta era o mais poderoso e mais facilmente manipulável. Ele seria o melhor soldado de Frieza futuramente. Bardock, que tinha descoberto o plano de Frieza ao encontrar toda a sua equipe morta, retorna a toda velocidade ao planeta Vegeta e descobre que o rei estava desaparecido. Bardock então tentou achar Paragos para perguntar sobre a Kefla, mas soube que ela tinha ido para um planeta distante chamado Terra, a pedido do pai. Bardock então volta para casa e verifica como Jiren e Vegeta estavam. Vegeta, apesar de ter um alto poder de luta, era considerado gentil e bobo demais para ser um soldado. Mas mesmo assim, o Bardock treinava regularmente, com isso ele próprio era um pouquinho mais forte. Ao contar para Jiren o que descobriu, ela ficou horrorizada e com medo por seu filho. Bem, eu não sei o que aconteceu com o príncipe Gogeta, Bardock disse, mas eu sei que o Raditz está bem em algum outro planeta numa missão. Mas e quanto ao Vegeta? Jiren perguntou. Será que dá tempo de mandarmos ele para algum outro planeta? A essa altura eu não sei se Frieza sabe sobre o nosso filho, se ele é um Bio-android ou não. Bardock disse. Se ele souber, o mais provável é que tente destruir a nave dele antes que escape. Então, Jiren disse, mas não conseguiu terminar a frase. Então, eu quero que você vá junto de Vegeta até a Terra, Bardock continuou. Você vai usar a nave de um soldado raso, que não seja Saiyajin, e vai com nosso filho até o planeta Terra. Vai encontrar a Kefla e preparar os dois. Dia, algum deles será o responsável por derrotar Frieza. Mas e você? Jiren perguntou. Você vai... Eu vou proteger a nave de vocês dois até que sumam desse sistema, Bardock disse. E então, eu vou lutar contra Frieza, até meu último momento. Jiren estava com muita vontade de chamar Bardock junto dela. Ela não era uma guerreira. Ela não era adequada para treinar 2 Saiyajins de classe tão alta quanto Vegeta e Kefla. Mas sabia que não adiantaria de nada se todos morressem ali mesmo. Bardock viu o olhar triste e desesperado de sua esposa e a tomou nos braços. Você sempre esteve certa, Jiren, Bardock murmurou. Não importa que Vegeta tenha sido modificado com o sangue do rei. Nós fizemos ele, nós cuidamos dele, nós o treinamos. Ele sempre será o nosso filho. Sempre será Kakaroto. Por favor, tome conta dele por mim. Por nós. Bardock então dá um último beijo em sua esposa e enxuga sua lágrima. Era a hora de pôr em prática a vingança dos Saiyajins. Bardock saiu voando em direção à nave de Frieza, como no original, e chamou para si toda a atenção do exército do Demônio do Frio. Enquanto isso, Jiren carregava nas costas Vegeta, que estava dormindo, e conseguiu derrubar alguns soldados quando chegou na estação espacial. Ela lançou uma energia contra o soldado que tentou agarrar ela, e então entra numa nave, junto de seu filho, e dá a partida. Bardock já chegou à estratosfera com alguns ferimentos. Faz uma esfera de energia enquanto encarava Frieza de frente. Isso mudará o futuro do Saiyajin. Ele começou. Mudará o futuro do meu filho. A bola de energia ficou mais intensa e Bardock vislumbrou uma nave deixando o planeta Vegeta ao fundo. E também o seu futuro! Ele gritou e mandou energia contra Frieza. O Demônio do Frio, por sua vez, solta uma risada maligna. Faz uma gigantesca bola de energia, do tamanho de uma lua, que engole o ataque de Bardock e lança contra o planeta Vegeta. Os últimos suspiros do orgulhoso guerreiro Saiyajin foram os nomes de sua família. Jiren, Raditz e Vegeta nos vingue. Na nave, Jiren olha pela janela e vislumbra um clarão de luz iluminar o espaço ao redor. Ela não pôde deixar de chorar ao saber que seu marido estava certo. No planeta distante, Nappa arregala os olhos de surpresa e comunica a Gogeta e Raditz sobre a explosão do planeta Vegeta. Tanto faz, Gogeta murmura, sem emoção alguma. Raditz fecha os punhos, ele também tinha um comunicado, mas esse era de seu pai. Raditz, não conte agora o que eu vou dizer. Frieza vai destruir o nosso lar. Eu não vou sobreviver, mas a sua mãe e seu irmão estão indo para um planeta chamado Terra. Não se preocupe com eles agora, eles ficarão bem. Você tem que se preparar. Se preparar para se vingar de Frieza no momento certo. Você e Vegeta. Ei, sua família morreu na explosão, não é? Nappa perguntou e Raditz confirma, seguindo as ordens de seu pai e não contando nada. Quando ele teve um tempo, Raditz manda um recado para sua mãe em segredo. Em um deserto do planeta Terra, a nave de Kefla pousa e causa uma explosão, assustando um garoto ali perto. Esse garoto, a criança Yantia, vai olhar o lugar da explosão por curiosidade e vê uma menina desmaiada ali perto.
Ele logo foge, pois por alguma razão tinha fobia à garota. Mas como ela estava apenas desmaiada ou possivelmente morta, como ele pensou, ele se aproxima novamente e descobre que ela estava viva. A nave emitiu um comunicado dizendo que ia explodir e que era para Kefla sair daí imediatamente. Assustado, o pequeno Yantia tira a garota dali e sai correndo. Logo em seguida a nave explode. Então seu nome é... Kefla? Yantia murmurou. Ele não entendeu bem o que a nave disse por conta do medo e da pressa, mas parecia certo. O nome dela deveria ser Kefla mesmo. Em outro lugar distante, Ginny pousa a nave bruscamente. Era um milagre ela não ter explodido. Era um lugar vazio perto de uma floresta. Ela pega o bebê Vegito no colo e sai para ver o lugar e respira fundo. Aqui é a Terra, não é? Ela se pergunta olhando de um lado para o outro. É bem bonito até. Ela percebe o senhor de idade se aproximando e se põe em guarda. Calma, o senhor diz. Eu só vim ver o que era esse barulho todo. Não quero machucar ninguém. E está tudo bem? Ela viu a gentileza do velho e se acalmou um pouco. Eu estou sim, eu acho. Ela disse com um olhar meio triste. Bem, eu me chamo Gohan, o velho disse. E você? Ginny, ela respondeu. Eu me chamo Ginny. Com o convite do vovô Gohan, Ginny aceita passar um tempo na casa dele, onde iria aprender a se acostumar com o planeta Terra. O tempo foi passando e Gohan ensinava alguns golpes de artes marciais para ela e até conceitos básicos de controle de Ki. Mas ele disse que não era nem de perto tão bom quanto o Mestre Kami. Distante dali, Kefla também passou a tentar compreender esse planeta e a si mesma. Ela não tinha memórias do planeta Vegeta nem de seu pai por causa da queda brusca da nave, porém sua personalidade forte e imperativa se mantiveram. Ela e Yantia viviam com uma gangue de justiceiros e logo ela se tornou a líder dela, com sua incrível força. O antigo líder dessa gangue era um discípulo exilado da escola Tsuru, e esse antigo líder, chamado Sun Tzu, fez da Kefla uma lutadora. Yantia penava para acompanhar ela, mas nunca conseguiu realmente. E assim, alguns anos se passam, com Ginny aprendendo cada vez mais sobre a paz interior e controle da própria força, e passando esses ensinamentos a Vegito, que cresceu como uma personalidade bondosa graças à presença de sua mãe e do avô Gohan. Mas mesmo assim, ele era muito brincalhão e quase nem levava a sério os treinamentos, para o desapontamento de sua mãe. Kefla, por sua vez, enquanto não estava praticando golpes, ela liderava a gangue em vários tipos de roubos e assaltos, e logo ficou conhecida em diversos lugares como a Dama de Aço. Yamcha era seu fiel escudeiro e o mais forte da gangue depois dela. Todos aqueles que eram roubados ou tinham algo levado da Dama de Aço sempre a julgaram como bandida, mas quem era beneficiado por suas ações duvidosas discordavam disso. Apesar de seu jeito de ser, Kefla era bondosa, tal qual seu mestre Sun Tzu. Era por isso, por sua bondade, que Sun Tzu foi exilado da escola do mestre Tsuda.